Então, nós falamos da alimentação, nós falamos de hora de sono, nós vamos falar agora da prática. Como que você modifica a prática? O que deve ter, o que não deve ter? Então, mudras. Nos mudras, você deve incluir mudras que sabidamente promovem a limpeza e desintoxicação do corpo. É o caso, por exemplo, do Apana Mudra. Este daqui, ó. Perfeito? Tá? No tratado, ele foi trocado. Então, se você pega o tratado antigo, ele vai estar um outro gesto. Tá? Não é, está errado. É assim, ó. Isso foi corrigido nessa última versão do tratado e está no meu livro de Mudras. Quem quiser comprar, tem para Kindle. Tá? Tem físico, mas para enviar para Portugal, você vai pagar 2 livros por causa do frete. Tá? O Tarksha Mudra é este mudra aqui, ó. Você une os dedos mínimos. A mão pode estar assim, elas podem estar assim. Tarksha Mudra. Isso, ó. Faz assim com a mão. Ó. Une dedo indicador e médio com o polegar. Estende o dedo anelar e mínimo. Agora, faça com as 2 mãos e cruze. Agora, entrelaça os dedos mínimos. Pronto. Tarksha Mudra. Esse é o mudra que ele ativa a sua Adhisthana Chakra, devido à união dos mindinhos, tá? Leva energia para a sua Adhisthana Chakra. E ele é utilizado para fazer a purificação da água. Então, por exemplo, no Puja, no Bahya Puja, no Puja externo, antes de você utilizar essa água durante o Puja, eles utilizam esse mudra para purificação. O Kali Mudra, aliás, o Kali, ela é conhecida como uma grande purificadora, porque ela dissolve, ela auxilia no processo de transformação do ser humano e de limpeza corporal. Então, Kali Mudra, certo? Pode ser com os dedos cruzados ou não. Ele pode ser executado principalmente voltado assim para o Vishuddha Chakra, que é o grande puro, é um chakra associado à purificação. Então, esses mudras, eles devem estar contidos dentro do seu sadhana. Os mantras, os kirtans são fundamentais para fazer a limpeza emocional. O raciocínio é mais ou menos como aquele ditado popular: quem canta seus males espanta. Não sei se existe em Portugal esse mesmo ditado. Tá? Então, vocalizar mantras dá uma limpeza emocional profunda. Tá? Pranayama. Pranayamas de limpeza, que é o caso do Nadishodhana, que é a respiração alternada com ritmo, o Anuloma, que é a junção da respiração completa com a expiração com a inspiração alternada, o Pratiloma, que é a junção da respiração completa com a expiração alternada. Uma é inspiração, outra é expiração, eu sempre troco, tá? Normalmente, quando eu vou dar, eu olho no livro. É isto. Eu vou lá e dou. Tá? Mas um é com inspiração, outro com inspiração alternada. Então, as respirações alternadas, elas são importantes para o processo de limpeza. O Bhastrika, que também, devido ao aumento da pressão nos canais, promove a limpeza. E o Kapalabhati, que é, antes de tudo, um Kriya. Portanto, é uma técnica de limpeza por excelência. Tá? Sua prática, Kriya todos os que você puder fazer, dentro do sadhana ou extra dele. Todos os kriyas são importantes nesse momento de Bhuta Shuddhi. Então, você vai fazer Basti, que é lavagem intestinal, você vai fazer Shanka Prakshalana, que é a limpeza, pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, que é a limpeza da boca até o intestino, tá? Com água. Você vai executar o Dauti, você vai executar o Mula Shodhana, que é fundamental para quem tem, por exemplo, prisão de ventre, para quem tem fissura anal, porque vai facilitar a evacuação
No Mula Shodhana, você passa um pouquinho de um lubrificante à base de água, pode ser um KY, ou pode ser ghee, que é a manteiga clarificada, você passa um pouquinho de ghee no dedo, tá? Normalmente a gente usa da mão negativa, daí você introduz o dedo no ânus e faz um movimento rotacional, tá? E isso vai fazer o que a gente chama de estímulo anal. Esse estímulo anal, pela via do sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai ativar todo o peristaltismo. Tá? Isso é muito comum em neném recém-nascido, que a gente pega um cotonetezinho, coloca na região anal para ele evacuar. Tá? Pessoas que têm acidentes e ficam paraplégicas também se faz estímulo anal para que tenha evacuação. Tá? Então, Mula Shodhana, para pessoa com prisão de ventre, fissura anal, ele é super importante. No caso de hemorroida, você tem que tomar cuidado para não machucar o botão hemorroidário durante a execução. Ok? É importante que a unha esteja muito bem cortada e muito bem aparada. O Daut, por exemplo, é uma técnica de vomição, né? Então você toma água morna e salgada, faz o naule, toma uns 2, 3 copos de água morna e salgada, vai no banheiro, coloca o dedo na base da língua, isso cria um estímulo à vomição, e você pega e vomita essa água toda. A princípio, para algumas pessoas isso parece muito nojento, né? Nojento e mal-estar, mas, por exemplo, pessoas com asma, cara, isso é incrível para a pessoa com asma. Por que, professor? Porque isso promove uma grande broncodilatação. Então, isso pode interromper, por exemplo, a crise de asma. Tá? Também, quando você faz o ato de vomição com o Daut, ele estimula ao mesmo tempo o sistema simpático e parasimpático. Então, ao mesmo tempo que você tem uma bradicardia, você tem uma broncodilatação, com uma série de repercussões hemodinâmicas muito positivas para o corpo. Então, os CRIAs como um todo, isso não é uma aula de CRIA, né? Então, não vou ficar falando de todos os CRIAs, tem imersão filosófica, onde a gente fica 3 meses estudando CRIA, a gente vê CRIA por CRIA, um por um, então não é ideia. Seu professor, ele conhece, se você é professor, você conhece essas técnicas, saiba que você deve executá-las o máximo possível todos os dias. Então, Kapalabhati, você vai ter uma rotina de Kapalabhati. Nauli, você vai fazer algo em torno de 1000 naules por dia. Lembrando que tem que ser de um lado para o outro. Nete, você pode fazer até todos os dias, desde que isso não comprometa a sua mucosa. Tá? Kapalarandra, que é a percussão dos seios paranasais ou massageamento dos seios paranasais, também deve ser executado todos os dias, com rotina. O Basti pode ser feito uma vez por semana, o Daut uma vez por semana. Mula Shodhana pode ser executado diariamente, dependendo se tem mais prisão de ventre ou menos prisão de ventre. E procure acrescentar os seus crias aí ao longo do seu Bhuta Shuddhi. Asanas. Alguns asanas, sabidamente, são asanas que produzem desintoxicação. É o caso do Mayurasana. Então, ele deve fazer parte da sua rotina. As retroflexões, lateroflexões e torções também elas são muito importantes para produzir limpeza, tá? Devido ao massageamento feito nos órgãos do intestino. Então, você deve acrescentar essas técnicas no seu Bhuta Shuddhi. Tá? Yoga Nidra, a reprogramação emocional, seria não com relação à limpeza corporal, mas com relação à limpeza emocional e mental. E o Samyama com o Om. O Om, ele é um mantra muito importante para modificação de padrões mentais e para redução, por exemplo, dos obstáculos, dos 9 obstáculos, entre eles a doença, a prática. Tá? Então, o Samyama com é uma coisa importante.
Outro Bidya Mantra para limpeza poderia ser, por exemplo, o Krim ou o Rum. Tá? O Krim é o Bidya Mantra de Kali, o Rum é o Bidya Mantra de Rudra, todos eles produzem grandes transformações, tá? Mas eles podem deixar a pessoa extremamente irracível, ou seja, dura na queda. Então ele deve ser usado com cuidado. O mantra Om, ele não tem contraindicação, pode ser feito sem nenhum tipo de inconveniente.